Oi, eu sou a Lavs e sejam bem-vindos ao meu mundinho e hoje vamos começar mais um dos infinitos quadros que eu vou criar aqui no meu canal, que vai ser, dessa vez, falando sobre livros. Por que eu acho que você deveria começar a ler os livros da CoComelons, que é uma das minhas autoras favoritas desde esse livro aqui. Enfim, vamos lá. Eu amo os livros dela, porém, eu tô aqui pra te convencer. Então, vou tentar fazer esse vídeo mais como uma videochamada de uma amiga conversando com você sobre livros e tal. E eu vou falar das histórias dos livros sem spoilers aqui pra vocês. Vou tentar falar sem spoilers. Talvez te dê alguns spoilerzinhos só porque eu quero muito que você leia. Porém, eu vou contar o mínimo que eu puder, entendeu? Enfim, vamos começar com o primeiro lançamento dela, que foi Cleópatra e Frankenstein. Esse livro ele viralizou, ficou famosinho no TikTok e tal, não sei o que. Enfim, olha só, como vocês podem ver, não sei se vai dar pra ver por causa da luz, ó. Vou colocar de lado, olha o tanto de marcações. Aqui do lado também tem um monte de marcações. E assim, livros para pessoas adultas, tá? Então se você não é, sai desse vídeo. Não, tô brincando. Pode assistir o vídeo, mas leia quando for a sua faixa etária. Que eu acho que vale muito mais a pena. Você vai ter uma experiência totalmente diferente. Enfim. Cleópatra e Frankenstein. Conta a história de um casal. Que é a Cleo e o Frank. Ó, menina, escuta que é babado, tá? Eles são um casal, né? Ela é uma artista. E o cara é um empresário, jornalista, eu não sei, alguma coisa relacionada. Ele tem 40 anos, ela tem uns 20 e poucos, e enfim. E aí eles fazem um acordo pra ela conseguir o visto dela, certo? Então é isso. Foi um pouco por isso, foi um pouco por outro motivo, porém, eles ficam juntos, ok? E aí, a gente acompanha a história desse casal. E a escrita da CoComelons é muito boa. Por quê? Porque ela tem muitos detalhes, ela faz a gente ficar totalmente imerso no contexto que ela quer que a gente esteja. Tipo, aqui se passa em Nova York, se eu não me engano. Se eu não me engano. Enfim, faz muito tempo que eu li, mas se passa em Nova York, se eu não me engano. E a gente acompanha a história deles, a gente acompanha a história dos amigos dos personagens principais, e é tudo muito legal, e tipo assim, ela escreve com muito sentimento, então ela coloca detalhes. Você vê o quanto que a pessoa se esforça no livro que ela escreveu, quando você vê a quantidade de detalhes que ela coloca em cada coisa, sabe? Então, tipo, sempre tem uma coisinha que vai estar perdida em, sei lá, um personagem que não é principal, uma profundidade que tem em todo mundo, sabe? Enfim, lindo, lindo, lindo. Esse livro é maravilhoso. Vou dar alguns micro spoilers aqui pra vocês, pra ver se eu convenço vocês de ler. No final do livro, tem uma questão que pode dar crises existenciais nas pessoas. Que ela fala sobre... Eu não vou falar exatamente o que ela fala, porque eu quero que vocês cheguem lá. Enfim, ela fala sobre um comportamento que os pássaros têm para eles fazerem desenhos e se seguirem no céu, sabe? Enfim, aí ela faz um questionamento. Ela faz os personagens terem um questionamento, na real. E eles ficam pensando sobre isso. E quando eu me fiz esse questionamento, eu fiquei assim, caramba, visão. É bom de se pensar sobre isso. Eu não vou falar o que é o questionamento, é só um micro spoiler. Se fosse um spoiler total, eu ia contar exatamente o que acontece. Enfim. Aí, eles têm que pensar sobre isso. E eles falam sobre isso e tal. Enfim, é isso. O micro spoiler. Vou ver se tem algum micro spoiler que eu posso dar também. Ah, tá. Tem uma parte aqui que é uma exposição de arte.
que é uma parte muito pesada mesmo, mas tipo assim, foi uma coisa que deu pra ver o quanto que tinha sentimento naquela cena, sabe? Muito sentimento, tanto da pessoa que fez a exposição de arte, quanto da pessoa que chamou, a pessoa que foi chamada para essa exposição de arte, entendeu? Enfim, é muito bonito mesmo. O livro, ele tem questionamentos existenciais, ele tem tudo de bom, tudo de bom, entendeu? Tem críticas que a gente tem que fazer, né? Claro, com certeza, tem tipo o seu jeito de analisar. Ó, eu marquei algumas partes que foi as que eu mais gostei, pintando o post-it. Não vai dar pra mostrar aqui porque tem muita luz. Mas enfim, eu vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês se eu posso. Vou ver até se eu posso falar sobre essas partes. Enfim. Esse livro me marcou muito, sabe? Eu não fiz uma tatuagem pra esse livro aqui porque não tem nenhuma figura até então, mas enfim. Tem uma parte do livro que fala muito sobre como tem uma pessoa que ela tá lidando com problemas e não tá sabendo o que fazer diante deles, porque essa pessoa se sente muito sozinha, porque toda pessoa que a pessoa tenta falar, essas pessoas meio que fica meio assim, tanto faz, ou tipo, isso é conversa, não leva a sério, sabe? Tipo assim, e eu fiquei profundamente tocada com essa parte, porque eu já tive uma época que eu já passei por isso, e eu fiquei assim, caramba, eu sei exatamente como é esse sentimento de você querer falar com alguém e não ter com quem falar. E aí fica tudo entalado na sua garganta e você não sabe o que fazer, entendeu? Aí fica pesado. Aí pesa o clima cabuloso. Aí tem aquela música lá que eu falei que eu já li muitos livros que se passa essa música na minha cabeça quando eu leio alguma descrição do personagem, que é tipo I don't wanna die, but I don't wanna live like this. I just wanna feel something, I just wanna feel something really, something I can really feel like a person again. Enfim, aí eu escrevi nessa parte aqui, né? Enfim. Aí tem outra parte aqui, deixa eu ver. Tem outra parte que eu gostei bastante. Eu vou até tentar mostrar aqui pra vocês. Se não for muito spoiler. Eu marquei muito esse livro, tá? Eu marquei muito. Eu marquei pontos que eu achei importante. Eu marquei partes marcantes. Eu fiz comentários sobre as coisas. E, tipo assim, a Coco Mellors, ela escreve relacionamentos muito reais. Tanto que quando tem uma briga, você sente o climão da briga, porque ela sabe escrever uma briga muito bem, entendeu? Tu fica assim, tipo, ela não disse isso, ou tipo, ele não disse isso, não acredito nisso. Nossa, é muito bom. Nossa, meu Deus. Pensa numa mulher boa pra escrever sobre seres humanos. Porque ela escreve tudo com muito sentimento, ela faz você se sentir na pele do personagem, ela escreve brigas com muita precisão e, tipo assim, sensacional. E esse aqui é o primeiro livro dela, o primeiro, até onde eu sei, né? Diz que é o livro de estreia dela. E, tipo assim, ela é muito bonita também. Olha só, ela é bem branca, eu não sei se vai dar pra ver. Mas, enfim, muito bonita. E eu achei sensacional. Ela escreve com uma precisão cabulosa. Eu enchi esse livro de descrições e eu falando sobre várias coisas. E, tipo assim, teve uma hora que eu li uma personagem que eu gostei muito dela, não lembro o nome dela. Tem uma personagem que eu gostei muito dela, porque ela, tipo assim, eu não sei por que eu senti que essa personagem foi uma personagem mais pessoal para Coco Mellors. Eu não sei porque eu tive esse sentimento, mas enfim. Pode ser que seja paranoia da minha cabeça, mas eu senti que a escrita ficou um pouco mais pessoal quando chegou na parte dela, sabe? Tipo assim, como se ela estivesse descrevendo um pouco de como ela é, entendeu? Então eu fiquei assim, tô sabendo, hein? Enfim, sensacional esse livro. Eu não sei muito o que dizer, eu acho que eu já discorri muito sobre ele, mas agora, a partir dessa parte, eu vou contar esse livro aqui, eu vou contar a história desse livro aqui, com spoilers pra vocês,
tá bom? Porque eu acho que isso aqui é uma história que deve ser contada, tá? Vou dar uma resumida, talvez eu esqueça alguns fatores, porém, eu tô tentando convencer vocês de lerem. Então, se vocês não quiserem spoilers, pulem pra esse minuto aqui que eu vou colocar aqui embaixo, entendeu? E no outro também eu vou fazer uma parte com spoilers e sem spoilers, é porque eu preciso muito falar sobre esse livro, porque eu gosto muito da história dele. Beleza, vamos lá. Seguinte, conta a história desse casal aqui. Eles se conhecem saindo de uma festa, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Se conhecem, aí eles começam a andar juntos e conversar. E aí eles ficam conversando pelas ruas de Nova York e tal, e não sei o quê. E aí eles vão conversando. E aí acaba que o Frank deixa a Cleo na casa dela, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E aí eu acho que eles trocam contato nesse dia. Beleza, daí em diante eles começaram a sair. E aí eles meio que se apaixonaram. E ela falou que ela tava pra sair de Nova York e voltar pra cidade dela. Que eu acho que era outro país, se eu não me engano, não sei. Acho que ela tava indo legal em Nova York, eu não sei. Era alguma coisa relacionada a isso. E aí eles tiveram a ideia de se casarem para meio que resolver esse negócio para ela. Mas não foi um casamento só para isso. Foi um pouco de tipo, ele realmente queria se casar com ela realmente queria se casar com ele. Eles tinham tudo um negócio de tipo, quando a sua parte mais sombria, quando a parte mais sombria de mim se encontra com a sua parte mais sombria, ela cria luz, alguma coisa desse tipo. Eu vou até achar aqui porque eu quero muito falar sobre isso com vocês. Enfim, eu sei que eles se casaram e começaram a viver uma vida. Foi uma coisa assim muito rápida mesmo. Enfim, vou ler essa parte aqui pra vocês, tá? O que é um casamento? Cleo se perguntava. Se não um sonho privado tornado público, uma fantasia suspensa entre dois mundos, como uma cama de gato? Enfim, só um detalhe, tá? E aí eles foram se casar e tal, não sei o quê. Eita, peraí que tá caindo um marca-página aqui. Eu ganhei pra marca-página, vocês acreditam? Enfim, eles foram se casar. Eu vou dar todo o contexto aqui, porque eu quero que esse vídeo fique longo. Eu quero que vocês tenham realmente o contexto. Meu Deus, tá caindo. Enfim, eu quero que vocês tenham realmente o contexto dessa história aqui, porque eu gostei muito dela, de verdade. Achei. Ela não havia contado a Quentin, que era um amigo dela, qual teria sido o verdadeiro juramento de Frank, que foi quando ele falou: quando a parte mais sombria de você encontra a parte mais sombria de mim, ela cria luz. Então, assim, eles tinham esse negócio de falar isso um pro outro, porque era nisso que eles acreditavam, porque eles eram um casal como qualquer outro que tinha brigas, porém eles achavam que eles davam certo dessa forma, que era tipo meio que o jeito deles, eles se encontravam na parte obscura deles, na sombra deles, e eles tornavam isso algo bonito, que era o amor deles. Enfim, era isso. Aí, o casamento foi rolando, eles tiveram brigas, coisa normal de relacionamentos. Eu não acho tão normal, vou falar a verdade pra vocês, porque eu tenho um relacionamento há quase 5 anos, porque eu tô junto com ele há mais de 4 anos. A gente só tem 4 anos de relacionamento oficial, mas de relacionamento mesmo a gente já tem uns 5 anos. Assim, de amizade a gente tem uns 5 anos, de relacionamento amoroso a gente tem 4 anos e meio, e mais ou menos isso. Enfim, voltando, eu não acho normal brigas frequentes em relacionamentos. Por quê? Porque na minha experiência com relacionamentos, eu não tive esse tipo de experiência. A gente teve desentendimentos, a gente se resolveu, mas assim, brigar do jeito que eles brigavam, de ficar sem se falar, tratando o outro com frieza e tal, não sei o que, nunca ocorreu. Eu acho problemático.
Vou falar a verdade pra vocês. Vocês não acham problemático? Como é que você se resolve com uma pessoa se vocês brigam mesmo, sabe? Tipo assim, não tô falando que vocês têm que se entender em tudo e nunca brigar. Tô falando assim, que tem uma diferença entre você brigar num relacionamento e você ter opiniões diferentes e discutir sobre coisas. Porque pra mim, briga é muito mais pesado do que uma discussão. Porque uma discussão você fala assim, não, eu discordo disso, daquilo, não acho massa. E você fala com a pessoa, vocês falam sobre isso e tal, não sei o quê, só que não se torna uma coisa tão pesada. Eu acho que isso pesa muito no relacionamento, porque quando você tá com alguém, você tem que deixar claro para aquela pessoa que aquilo é um espaço seguro para ela discordar de você também. Você tem que falar assim, ó, eu discordo disso, daquilo e tal, não acho que é legal. Você dá espaço para a pessoa falar o que ela pensa também, se ela discorda de alguma coisa também, e vocês se resolvem ali na conversa, entendeu? Coisa que eu sempre defendi, com unhas e dentes, porque pra mim, briga de ficar se tratando com frieza, de não falar um com o outro, de se bloquear, de não sei o que, eu acho muito problemático, muito. Não acho pouco, não, acho muito. Mas enfim, eles brigavam feio, tá? Desculpa o paralelo, é porque eu queria falar um pouco sobre isso. Brigavam feio. E aí, eles começaram a se afastar um pouco. O Frank, ele se apaixonou por uma colega de trabalho dele. Aí que o bagulho fica feio, entendeu? Ele se apaixona por essa colega de trabalho, que também é apaixonada por ele. Então eles ficam tipo de conversinha, amiguinhos, super friends e tal, não sei o que. E ela acha meio estranho. A Cleópatra acha meio estranho. E esse Cleópatra nem é o nome de verdade dela, o nome dela é Cleo. E o nome do cara é Frank, só que eles têm uma piadinha de tipo, ai, ela é devoradora de homens e ele é um monstro e tal, não sei o que. Enfim, tem essa piadinha. Beleza. O Frank, ele tratava a Cleo de uma forma muito, como eu posso explicar, muito agressiva, sabe? Tipo, não um dia ele chegar a bater nela e tal, não sei o que, mas ele era meio frio com ela. Ele, é uma coisa que eu lembro, ele tratava ela com frieza e tal, não sei o que, e ela, tipo, dava pra ver que era uma pessoa sensível, carregada de sentimentos profundos, e tipo assim, não tô querendo defender nenhum dos lados, mas defendendo a Cleópatra, ela estava passando por coisas complicadíssimas, sabe? Claro que ela não chegou a expressar exatamente o que ela estava sentindo pro Frank, mas ela tentava, entendeu? Ela tentava. É uma coisa que a gente reconhece nesse livro. Enfim, voltando tudo, Frank se apaixonou pela colega de trabalho dele, porém ele falou assim: não vou trair minha mulher, não vou. De jeito nenhum. Enfim, tem um amigo deles que era apaixonado pela Cleo, só que ele, ó, não fala nada, não fala nada. Enfim, porém, dá pra ver que ele era apaixonado por ela e tal, não sei o quê. Tem um amigo, acho que é do Frank, que ele é cozinheiro, muito fofo, muito divo, muito perfeito. Eu adoro ele. Ele era gordo e tava lutando contra isso e tal, enfim. Muito divo, muito perfeito. Eu esqueci o nome dele, eu acho que era com A. Não, não era Alex. Cadê, velho? Eu não lembro. Não lembro, mas ele era muito divo. Muito divo, eu adorava ele, de verdade. Eu coloquei muitas flores aqui, papo reto, viu? Vou te contar um bagulho. Teve até um momento aqui que a Cleo e o Frank estavam brigando e ele chamou ela de louca, entendeu? Não convém, não compensa. Se é louco, não compensa. Não se chama uma mulher de louca, não se chama ninguém de louco, entendeu? Enfim. Teve um momento que ela falou que não estava feliz, que ela tá mudando, que ela tem que fazer alguma coisa e pediu pra ele fazer uma promessa pra ela. E ele perguntou o quê? E ela falou: prometa que você estará comigo. Você não precisa sair contando pra todo mundo que estamos juntos, apenas prometa que estará comigo. E ele falou assim: olha, eu tenho que ir, é meu dia com Jonah, eu te disse, tem mingau pra você lá, por favor, não faça nada por impulso, Cleo, por favor. Ele não prometeu pra ela, ele não ficou, entendeu?
Tipo assim, ele meio que jogou ela de lado, assim. Ela tava deixando claro que as coisas estavam complicadas pra ela, que ela não tava conseguindo lidar direito com as coisas. E ele falou assim: olha, eu tenho que ir, entendeu? Então, ó, tchau. Então, tipo assim, ele deixou ela em vários momentos em que ela tava sensível, fragilizada, e ela expressou isso pra ele, não com todas as palavras tipo, eu estou passando por sérios problemas e eles são tal e tal e tal, mas aqui você pode ver que ela estava expressando que estava precisando de ajuda e ele falou assim, papo reto, falou, tenho que sair hoje. Cagou pra ela, cagou pra promessa. E eu até escrevi aqui, ó, sozinha de novo, né, amor? Tipo, eu meio que conversando com a personagem. Ai, tadinha. E ela ainda pediu pra ele ficar com ela e ele não ficou. Papo reto. Enfim, eu defendo muito a Cleo, tá? Eu defendo muito a Cleo. Eu sei que ela não é nenhuma flor que se cheire também, porque ela também faz merda nesse livro. Porém, eu defendo ela com todas as forças, porque ela era uma mulher fragilizada, que precisava de ajuda, que não sabia o que fazer, que ela expressou para as pessoas ao redor dela que precisava de ajuda e não teve ajuda, entendeu? Tava todo mundo focado demais em si mesmo. Aí, vamos falar agora sobre outro personagem. Vou intercalando a história do casal com a história de alguns personagens. Tá bom, vamos falar agora do amigo da Cleo, que é o Quentin. Quentin era o amigo gay da Cleo e ele tinha problemas com... Ele tinha transtornos alimentares, porque eu não sei porque, eu não sei se ele era um modelo, eu não sei exatamente. Enfim, não vou sair deduzindo coisas que eu não sei, porque faz muito tempo que eu li esse livro. Ok, então vamos lá. Voltando. Quentin era um amigo gay da Cleo. Eles eram super friends, super amigos, assim. Só que aí Quentin começou a se viciar em drogas pesadíssimas. E aí ele começou a se afastar da Cleo. E a Cleo também começou a se afastar dele, porque ela queria falar com ele sobre as coisas e ele meio que era meio tanto faz com isso. Tipo assim, eu não sei se era uma coisa de tipo, ele também tinha problemas e não queria lidar, porque com certeza ele tinha problemas que não conseguia lidar. Só que também tem a questão das drogas, que quando uma pessoa se vicia em alguma coisa, ela meio que tende a se isolar das outras, entendeu? Então ele meio que se isolou da Cleo, porque a Cleo também usava de vez em quando, porém ela não usava com a frequência que ele estava começando a usar, porque ele arranjou um namorado que usava muito com ele, muito, muito mesmo, tipo, tava saindo do controle. A Cleo falou isso, falou, olha, eu acho que você tá exagerando, eu acho que você precisa de ajuda, e ele, tipo, cagou pra ela, entendeu? Enfim, eu sei que a Cleo ganhou um bichinho do Frank. Frank era alcoólico, inclusive. Enfim, adota um bichinho. E aí, acontece que esse bichinho ficava solto pelo quarto de noite. Então, ele saía passeando por aí e o Frank chegava bêbado em casa de noite. Então, assim, perigosíssimo ele sair machucando o bichinho, entendeu? Enfim. Aí, inclusive, a Cleo falou pra ele: fecha a tampa da privada, porque bichinho tal pode cair. Ah, inclusive o nome do bichinho era. Acho que era. Não lembro. Não sei, era alguma coisa envolvendo Jesus. Enfim, era o nome do bichinho. Alguma coisa assim. Voltando. Sei que o bichinho caiu no vaso, entendeu? E Frank chegou bêbado, foi mijar, deu descarga no vaso. E o bichinho foi junto e morreu. Triste, muito triste. A Cleo ficou devastada. E, tipo assim, ela amava esse bichinho com todas as forças e morreu, né? Porque o Frank
não teve o cuidado que ela pediu pra ele ter. Inclusive, muitas vezes aconteceu de, tipo, ela falar alguma coisa, pedir pra ele fazer alguma coisa e ele não fazer, porque ele tava, tipo, cagando pra tudo, entendeu? Ele só ligava pra questões do trabalho dele, e exibir ela como esposa troféu e ficar flertando muito indiretamente com a moça que trabalhava com ele. Era só com isso que ele se importava. Ok. Então, a gente também tem a história do próximo personagem, que eu não lembro exatamente qual é o nome dele, porém, eu sei que ele gostava da Cleo. E ele era amigo do amigo cozinheiro deles. Eu não lembro o nome de ninguém, me desculpem. Mas enfim. Eu sei que teve um momento que a Cleo e esse amigo que gostava dela ficaram juntos. Sim, ela traiu o namorado não, traiu o marido dela. Só que foi só isso, foi um caso só, entendeu? Um caso isolado. Foi isso, traiu. Beleza. Depois de acontecer todas essas coisas, a Cleo tava se sentindo muito mal, tava se sentindo devastada, tava se sentindo muito sozinha e não tava sabendo lidar com tudo aquilo, entendeu? Então, ela decide, entendeu? Ela decide fazer isso. E aí, descreve tudo muito pesadamente, assim, tipo, foi uma cena que ficou marcada no meu coração, sabe? Enfim. E aí, por sorte, tipo assim, eu não sei exatamente o que ela fez. Eu sei que ela se deitou num saco de terra que tinha chegado, não sei se foi ela que comprou, eu não sei. Eu sei que ela abriu um saco de terra e fez o que tinha pra fazer e caiu em cima desse saco de terra, entendeu? Enfim, depois o Frank chegou em casa, encontrou ela inconsciente e, desesperado, chamou a ambulância pra buscar ela pra ver se dava pra fazer alguma coisa. Beleza, ela foi pra emergência, né? Enfim, cuidaram dela. E essa imagem aqui é a imagem dela acordando na emergência. Tanto que o olho dela tá meio roxo, porque, né, ela perdeu muito sangue e tal, não sei o que. Enfim, essa é ela. Na emergência, acordando. E aí, quando ela acordou, se eu não me engano, a primeira pessoa com quem ela foi falar foi o Divo cozinheiro, entendeu? Que ele ficou sabendo e foi lá e tal, não sei o que. E aí ele conversou com ela, perguntando, foi um acidente? Porque eu acho que o Frank, ele disse que foi um acidente. Enfim, aí ela falou, nunca é um acidente. E aí ele perguntou assim, então você queria... Aí ela falou assim, eu queria que as coisas mudassem. Aí chega aquela parte do I don't wanna die, but I don't wanna live like this. Que é, eu não quero morrer, mas eu também não quero continuar vivendo assim. Entendeu? Aí, esse é o ponto. Ponto cabuloso. Que assim, é uma realidade que algumas pessoas que chegam nesse ponto da vida têm que viver, entendeu? Porque assim, é um ponto que a pessoa tá tão exausta que ela só quer arranjar uma solução. E às vezes a solução que a pessoa encontra é essa. E eu, tipo assim, eu sei exatamente como é isso. É muito pesado e, tipo assim, foi escrito com uma precisão de detalhes que eu fiquei surpresa, entendeu? Porque é exatamente isso. A pessoa, ela não quer mais viver da forma que ela tá vivendo. Só que ela também não encontra uma saída pra isso, entendeu? Enfim, ela sobreviveu, deu tudo certo e tal. Só que ela e o Frank ficam estranhos um com o outro
E depois eles acabam indo passar um tempo numa cabana, tipo, eu acho que eles ficam um tempo separados. Eles não chegam a se divorciar, mas eles ficam meio distantes um do outro. E aí acaba que depois eles resolvem viajar juntos para uma cabana e eles passam um tempo lá juntos. E aí eles brigam muito, muito mesmo nessa cabana. Brigam muito. Enfim, brigam muito nessa cabana. Eles também têm momentos tranquilos, mas tipo assim, eles resolveram terminar o casamento deles. Então eles iam se divorciar, só que antes de eles chegarem nessa conclusão, a Cleo, ela decide que deveria contar pra ele que traiu ele. E tipo assim, ela não chega, tipo assim, eu achei perfeito que ela não chega a falar com todas as palavras que ela traiu ele. Foi uma coisa meio de linguagem corporal, sabe? Olha só, eu vou ler a parte aqui, ó. O nome do cara era Anders. Aí fala desse jeito. Cleo queria contar a ele sobre Anders. Ela queria revelar exatamente como era, falha como era, e ser perdoada. Mas o preço dessa absolvição seria mais dor para Frank. Mesmo que ele pudesse suportá-la, ela não tinha certeza de que poderia suportá-la por ser a causadora. Ele foi ajudar ela a tomar um banho, porque ela não estava muito bem, né? Porque ela tinha acabado de sair do hospital, foi direto para essa cabana. Aí ele ainda estava cuidando dela, porque ela ainda estava meio fraca. Beleza, foi isso. Enfim. Aí, depois disso, eles passam um tempo ainda casados, por causa que ele estava ajudando ela com essa questão de imigração, se eu não me engano, era alguma coisa assim. E aí eles já tinham se separado. Só que aí, no final do livro, eles se reencontram. E aí ela mostra a exposição de arte dela primeiramente para ele, que vai ter, e tipo, ele viajou pro lugar que ela tá morando e tal, não sei o que. Enfim, ela mudou, cortou o cabelo e tal, não sei o que. E aí, nisso que ele foi viajar, ele só foi viajar porque ele tava tendo um relacionamento com a mulher que ele tava apaixonado, só que ele queria se casar com ela. Só que ele ainda tava casado com outra, entendeu? Tipo assim, eles não tinham mais nenhum relacionamento nem nada, mas ele tinha que resolver esses BO e ela falou assim, vai resolver esses BO lá, porque a gente precisa seguir em frente, entendeu? A gente precisa seguir em frente sem você estar vinculado com a sua ex. Beleza, aí ele foi. E aí eles estavam de boa, eles terminaram assim, tipo, foi muito tenso o relacionamento deles, mas eles terminaram tranquilos. Tipo, como amigos, sabe? Não, tipo, nunca mais fale comigo, eu nunca mais quero ver você na minha frente. Enfim, não foi assim, foi uma coisa muito de boa. Se encontraram, ela falou como estava sendo as coisas, ela disse que ela estava fazendo terapia e não sei o que, e aí ela queria mostrar a exposição de arte dela para ele. E a exposição consistia em recriar o evento traumático da vida dela, que é o cheiro da terra molhada, misturado com cheiro de ferro, enfim. Eu não entendi muito bem dessa cena, mas eu sei que o Frank ele ficou aterrorizado porque foi um evento traumático para ele também, e ele começou a chorar. E aí ela disse, olha aqui, ó, que o nome da exposição seria Linhas de Vida, porque ela tinha marcas de linha agora por causa da tentativa de coisa dela. Enfim, ela falou, aqui tá falando, né, no caso. Aqui estavam as dela. Ela encontrou uma maneira de escolher sua vida, ele também deveria. Enfim, para ela foi um evento muito marcante, claramente, né? Porque um evento desses muito marcante para ela, mas não de uma forma tipo negativa, sabe? Ela sente que ela renasceu depois disso, entendeu?
Enfim, e ela tava se descobrindo no lugar que ela tava morando e acho que ela tava vivendo em Roma, se eu não me engano. Enfim, diva, né? Pois é, eu sei. Aí ela diz que foi um alívio viver de dentro pra fora. Ela mostrou pra ele a exposição e tal, não sei o quê. E ele ficou aterrorizado quando ele viu, porque era tudo vermelho e tinha terra e tal, não sei o quê. Tudo relembrando ele daquela cena. E ele tava muito desconfortável com isso. E aí, ela pensou no voto que o Frank tinha feito no dia do casamento, que é quando a parte mais sombria de você encontra a parte mais sombria de mim, ela cria luz. Agora ela havia completado esse processo por conta própria. Ela conheceu a parte mais sombria de si mesma e criou isso, que foi a arte, a luz e tal. E tipo assim, pra mim isso foi muito cabuloso e intenso. Eu achei que foi pesado, mas não de uma forma negativa. Eu achei que foi uma mensagem muito valiosa desse livro, que é tipo você entender que as coisas mais complicadas, os seus traumas, meio que você pode transformar esses traumas em uma coisa diferente, entendeu? Tipo assim, os seus traumas sempre vão ser traumas, com certeza, porém, deles você pode tirar alguma coisa, às vezes. Você pode meio que renascer depois deles. Foi essa mensagem que eu senti muito fortemente. Você renascer dos seus traumas, você conhecer o seu lado mais sombrio, mais obscuro, e a partir disso você se tornar uma luz, ou você criar a luz, entendeu? Eu acho sensacional, gente. Esse aqui é só o primeiro livro. Pera aí que eu ainda vou falar desse aqui, entendeu? Enfim, sensacional. Enfim, depois desse encontro deles, eles falam sobre divórcio e pipipipopopó e não sei o que. E no final, eu fiz um desenho, olha que fofo. Enfim, no final, tem aquela coisa dos pássaros, entendeu? E acaba que, eu acho que é a Cleo que explica. A Cleo explica pra ele por que os pássaros andam em sincronia. Aí ela fala assim: cada estorninho tem consciência apenas de 5 outros pássaros. Um de cima, um em cima, um embaixo, na frente e outro em ambos os lados, como uma estrela. Beleza? Enfim. Eles se movem com esses 5. É assim que eles permanecem em formação. Aí o Frank pergunta: mas quem é o líder? Quem decide para onde eles vão? Cleo fala: não há líder. Esse é o mistério. Entendeu? Enfim. Aí eles chegam a uma conversa que é: quem são seus 5 então? Foi a Cleo que perguntou pro Frank. Falou assim: quem são seus 5 então? O, os que você observa, tipo, em quem você se inspira para viver a sua vida e tal, não sei o que. Enfim, meio que as pessoas mais importantes da vida dele. Aí ele falou assim: minhas 5 pessoas. Ele pensou por um momento, depois ele chegou à conclusão: bem, Zoe é uma, claro, que é a mulher que ele tá ficando atualmente. Santiago é o tipo que cozinha muito fofo. Ai, eu adoro ele. Ele é um dos meus personagens favoritos desse livro. E olha que ele nem é dos principais. Enfim, muito divo, muito perfeito. E que mais? E ele olhou para o chão e o fato que estava marcado com cor de pássaro, só pra descontrair. E ele falou: e Anders, que era um dos melhores amigos dele, né? Enfim. Aí ela falou: fico contente com a sinceridade. E aí ele falou: e agora Eleanor? Na verdade, eu não sei se Zoe. Zoe eu acho que é a irmã dele e Eleanor é a mulher que ele tá ficando. Eu confundi, tá? É porque eu não leio faz muito tempo. Esse livro eu li mais ou menos na época que lançou. Enfim. E ele lançou em 2022. Meu Deus, acho que eu li em 2023, se eu não me engano. Oh, já faz 2 anos, como é que eu vou lembrar? Ai, não me julgue. Enfim. Aí ela falou: fico contente. Aí ele falou assim: pessoas, né? Zoe, Santiago, Anders, Eleanor. Falou 4. E aí
Aí ele falou, e agora, Leonor? Aí ele olhou de canto de olho pra ela e ela tava concordando lentamente. Aí ele falou, e você? São 5. Aí ela, eu? Aí ele, você, sempre você. Eles se entreolharam, o rosto de Cleo estava sereno como uma catedral. E tipo assim, eles terminaram amigos e reconhecendo que eles foram peças importantes da vida um do outro, mesmo que eles não fiquem juntos no final. Entendeu? Então eu achei esse livro sensacional por conta disso e por conta de muita profundidade que tem nesse livro que eu não vou conseguir expressar para vocês aqui. Porém, agora vamos falar de As Irmãs Blue. As Irmãs Azuis. Vamos falar de As Irmãs Azuis. As Irmãs Blue conta a história de 4 irmãs. Uma delas morreu, isso está escrito no prólogo, não é spoiler nem nada. Uma delas morreu de... Enfim, eu não vou entrar em detalhe aqui agora, porém, ela tinha alguns probleminhas e acabou que, em tratar esses probleminhas, ela acabou tendo problemas maiores. Enfim, mas a gente sabe que não foi a intenção dela, porque ela era uma pessoa muito espirituosa e a gente vai conhecendo um pouco da história dessa irmã que morreu, entendeu? Enfim. Aí as irmãs Avery, a mais velha, Bonnie, a segunda mais velha, e Luke, a mais nova de todas. Ela era, tipo, mais ou menos irmã do meio. Enfim. Elas têm que lidar com o luto de ter perdido a irmã, porque a irmã era a cola que unia as irmãs, entendeu? Porque era, tipo, as duas mais novas e as duas mais velhas. E, tipo, elas se dividiam assim, mas elas eram muito unidas também. Enfim. Aí temos a Avery, que é casada com a Shiri, vou chamar assim, eu não sei se é assim que pronuncia, é casada com a Shiri. A gente tem a Bonnie, que ela é uma lutadora de boxe profissional, eu acho que é isso. Enfim, tem essas duas aí. Tem a Luke, que ela é modelo, entendeu? Ela foi modelo por grande parte da vida dela. E a Nick, ela era professora, acho que era de inglês, se eu não me engano, não sei, era professora de alguma coisa. Mas enfim, essas são as personagens. E a Avery, ela trabalhava com advocacia. Ela era advogada, tá bom? Enfim. Aí, acontece que, depois de 1 ano da morte da Nick, os pais querem vender a casa onde eles moravam, que era onde a Nick morava antes dela morrer. Beleza. Então, assim, querem vender esse lugar, e como ninguém teve coragem de entrar lá pra mexer nas coisas delas, ver o que tem pra ficar pra elas ou doar, então acaba que a casa ficou meio que abandonada por esse 1 ano, e enfim. E aí elas voltaram a se falar por conta disso. Não que elas ficassem sem se falar, mas assim, elas se comunicaram sobre isso para elas se reunirem e resolverem alguma coisa. Então assim, só queria ver se estava gravando. Enfim. E aí elas têm que se reunir. Aí esse livro, ele tem uma pegada bem diferente de Cleópatra e Frankenstein. Tem tópicos que você fica assim, muito semelhante. Eu acho que a diva gosta de escrever sobre esses tópicos, que é tipo relacionamentos complicados, alguns personagens com o uso de drogas, né, drogas pesadas, passando super mal, e tipo assim, tem algumas semelhanças em algumas coisas que ela faz. Porém, eu vou deixar isso pra parte com spoilers, porque essa parte sem spoilers. Enfim, se trata dessas irmãs, elas têm que lidar com o luto, se descobrirem depois da morte de alguém tão importante, e isso é uma coisa que existe no luto, porque quando você é muito vinculado com uma pessoa, você não se conhece sem essa pessoa, você não sabe quem você seria sem essa pessoa, porque você vive anos da sua vida com aquela pessoa impacta na sua vida diretamente,
e essa pessoa te mostra tantas coisas, assim, tipo, eu me conectei muito com esse livro porque eu passei por um luto não tão recente, porém recente ainda, que eu meio que tive que me descobrir depois dele também, porque, tipo, quando você tem essa perda na sua vida, tipo assim, quando você perde alguém na sua vida que você ama muito com todo o seu coração, que ter esse alguém na sua vida mudou a sua vida, quando você perde isso, você fica assim, e agora quem eu sou? O que que eu faço a partir daqui? E tipo assim, você vê claramente que as três irmãs meio que se perderam de si mesmas depois de terem perdido a Nick. Elas não sabiam mais o que fazer, entendeu? A Avery estava passando por problemas muito sérios. Tipo assim, eu julguei muito a Avery, assim, julguei muito porque ela fez umas coisas muito questionáveis. Julguei muito, porém, eu consigo me identificar um pouco com cada uma delas. Isso é muito bom, entendeu? Foram personagens escritas assim de forma muito conectável, que você consegue se ver um pouco em cada personagem, sabe? Enfim. Você vê que cada uma delas está passando por um problema. A Avery está passando por problemas de se questionar sobre quem ela é, o que ela quer, o que ela quer para o futuro dela. Ela está passando por esses problemas. A Bonnie, ela perde uma das lutas mais importantes assim da carreira dela, ela perde e ela fica devastada, porque tipo assim, a irmã dela morreu muito próximo da data da luta, tanto que a irmã dela falou assim, ligou pra ela e falou assim, e aí, mana, olha, tô passando mal, porque a Nick tinha endometriose. E tipo assim, só que sabe, a dor da endometriose que não passa por nada. Inclusive, ela tinha feito cirurgia, ela tinha feito várias coisas pra tentar curar essa dor que ela sentia e nada adiantava. E aí ela pediu pra irmã dela, Bonnie, pra arranjar remédios pra ela, porque elas estavam morando no mesmo lugar e tal, tava em Nova York. Enfim, pediu pra arranjar remédios pra ela porque ela estava sentindo muita dor. E ela falou que não podia, porque ela tinha que focar na luta, que ela estava se preparando e tal, não sei o que, enfim. E ela falou assim, eu não posso, sinto muito e tal, não sei o que. Ela falou, então tá bom, eu vou dar um jeito aqui. Só que aí ela decide assim, eu acho que eu vou visitar minha irmã de surpresa pra ver se ela tá bem. Porque ela sabia que ela tinha endometriose e tal, não sei o que. E aí, acaba que ela vai lá. Vou ficar conferindo aqui toda vez, tá? Desculpem. Enfim, acaba que ela vai lá e encontra a irmã inconsciente, com os lábios azuis, muito branca. E aí, ela pega ela no colo e vai descendo as escadas só, tipo assim, ela leva a irmã dela no colo, descendo as escadas, porque ela chamou a emergência e falou assim, eu quero adiantar aqui e tal, não sei o que. Enfim, tinha elevador, mas ela quis ir de escada porque ela tava com pressa, entendeu? Enfim. Aí acaba que ela encontrou a irmã dela e tal, não sei o que, isso não é spoiler, tá? Tipo, foi uma coisa que meio que foi descrita no início, assim, do livro, no início mesmo. Enfim, desce. Aí chega a emergência e não dá tempo de salvar, porque, tipo assim, até falou que tem um tempo específico que o coração pode ficar sem bombear sangue para os órgãos, que se ele voltar durante esse tempo, acho que é 5 minutos, se ele voltar em 5 minutos, tranquilo, mas o cérebro, 6 minutos, ó, já era, entendeu? E quando ela chegou lá, já havia passado 6 minutos, então não havia nada que ela pudesse fazer, entendeu? Então, fica esse mistério aí do que ela morreu, o que aconteceu e tal, não sei o que, a gente só descobre mais no meio do livro. Mas eu tô falando assim, a Bonnie foi mais impactada com isso porque, tipo, ela encontrou a irmã, entendeu? Ela encontrou, teve que descer com ela e tal, e não sei o que, passou por tudo aquele negócio e, tipo, foi muito pesado pra ela por conta disso. Só que ela ainda assim
queria lutar. Ela ainda queria lutar, sendo que era um dia depois disso, não sei. Enfim, ela ainda queria, o treinador dela falou assim, não, você não precisa, você não precisa, você não precisa, não faça isso e tal, não sei o que. Mas ela queria porque queria lutar nesse dia. E tipo, ao que eu entendi, ela lutou porque ela queria sentir a dor do que, tipo assim, ela queria meio que fazer aquela transferência de dor. É tipo assim, quando você tá com uma dor muito forte, emocional, você quer transformar essa dor em física, porque meio que vai aliviar, sabe? Você vai tirar o seu foco da dor emocional para ficar com foco na dor física. Ela queria fazer isso, entendeu? Enfim. Aí ela perdeu essa luta. E desde que ela perdeu essa luta, ela meio que se afastou da profissão dela e ela se mudou. Ela foi para não sei aonde, deixa eu ver aqui. Ela foi para Los Angeles. Foi para Los Angeles, começou a trabalhar de segurança num bar. E aí ela conheceu um amigo dela lá e tal, não sei o que, muito legal, muito divo. Enfim, foi isso. Os problemas da Bonnie foram esses. E a Luke já tinha problemas com vício em drogas, só que tava extrapolando cada vez mais. Então, meio que ela tava perdendo a mão, sabe? Tava perdendo a linha. Só que isso não ficou claro para ela até ela chegar a uma conclusão que um segurança falou para ela. E ela falou, putz, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Enfim, é isso que eu tenho para falar para vocês, sem spoilers. É a jornada delas de meio que se encontrarem de novo. O final do livro é muito, tipo assim, é um clichêzinho que eu adivinhei, Porém, foi muito bom. Não posso negar, foi sensacional. Eu amei, entendeu? Então, essa é a parte sem spoilers. Eu falei muito menos do que esse aqui, vou falar a verdade pra vocês, mas é porque a parte com spoilers eu tenho que me aprofundar, entendeu? A parte com spoilers eu tenho que me jogar de cabeça, porque esse livro foi muito bom, entendeu? Ele tocou em tópicos muito profundos também, assim como Cleópatra de Frankenstein. Mas é porque em Cleópatra de Frankenstein eu acho que eu poderia falar um pouco mais sem spoilers. Mas esse aqui não tem como, esse aqui eu vou ter que falar. Enfim. Se você não quer ver a parte com spoilers, pule para esse minuto aqui que eu vou colocar. E é isso aí, tá bom? Então, um beijo, até a próxima parte. O que acontece? Vamos falar primeiro sobre a Luke, que é uma das primeiras pessoas que a gente lê. Entendeu? Enfim, Luke, ela começou na carreira de modelo muito cedo e ela sofreu assédio de um dos fotógrafos. Tipo assim, não foi um assédio muito explícito, mas foi assédio de qualquer forma, entendeu? Enfim. Só que aí ela continuou na carreira e tal, não sei o quê, e na carreira de modelo tem muito essa pressão estética que o seu corpo ele é medido de tanto em tanto tempo, porque você tem que ter um peso tal, ter uma finura tal, enfim. Então vamos entrar muito nesse mérito. Porém, ela vivia nisso por anos, e anos da vida dela. Só que aí teve um momento que ela tinha que desfilar que meio que ela se embebedou. Ela não tinha comido nada quando saiu de casa e ela encontrou os amigos num bar, porque ela tinha saído muito cedo de casa achando que era muito cedo, lá no lugar que ela tinha que experimentar a roupa e ir para um desfile. Só que acaba que ela chegou cedo demais. Aí ela desceu, foi para um bar e aí ela se embebedou com os amigos. Se embebedou muito, muito mesmo, muito. Ela também tinha problema com álcool. Enfim, se embebedou muito. E aí, na hora de provar a roupa, ela começou a passar mal. Começou a vomitar bastante. E aí, depois desse vexame, ela pega assim, que vergonha. Não quero lidar com isso, não quero lidar com a minha gente me falando besteiras, porque eu fiz merda. E aí ela pegou e falou assim, vou pra Nova York. Nova York não, primeiro ela foi eu esqueci o nome. Ela foi primeiro pra casa da Avery em Londres, ok? Foi primeiro pra casa da Avery. Chegando lá, a gente descobre que Avery e Shiri
Elas estão juntas há não sei quanto tempo. Eu sei que elas são um casal, assim, muito fofo. Gostei muito desse casal. Porém, a Shiri, ela quer ter filhos. Ela quer engravidar e tal, não sei o que. E aí, teve um momento que elas estavam tendo um momento íntimo delas lá e tal, não sei o que, tomando banho juntas. E aí, a Shiri fala assim, você quer ter filhos e tal, não sei o que. Só que aí, a Avery, ela fica muito confusa. Ela queria muito querer ter filhos, porém ela não quer de verdade. E ela sabe que isso é uma coisa indispensável para a esposa dela, que quer muito, muito, muito ter filhos. Só que ela fala assim: ah, eu quero, vai ser incrível e tal, não sei o que. Ela mente para a esposa dela, porque ela acha que se ela falasse a verdade, elas iam terminar. E realmente, né? Tem coisas que são indiscutíveis. E eu acho que elas deveriam ter falado sobre isso antes de, entendeu? Começar a ter um relacionamento muito mais sério, entendeu? Porque elas se casaram, entendeu? Como que você chega num casamento com uma pessoa e nunca discute se vocês querem ou não ter filhos? Eu acho que a gente tem que discutir essas coisas enquanto a gente tá namorando, entendeu? Porque quando a gente tá namorando, a gente tá se conhecendo e tal, não sei o quê. E esse é o momento que você chega pra pessoa e fala assim: olha, você quer ter filhos? Como é que é? Você quer morar na cidade ou no campo? Você quer fazer tal coisa ou tal coisa? Vocês têm que conversar sobre essas coisas, porque quando vocês se casam, aí a coisa já ficou séria. Você não casa com uma pessoa que você não tem certeza que quer ou não ter filhos, entendeu? Eu acho que é uma coisa que elas deveriam ter conversado muito antes, principalmente porque se é uma coisa tão importante pra Shiri, ela tinha que ter falado antes. Diva, eu tô do seu lado completamente, tá? Te defendendo aqui, eu vou falar como se ela fosse uma pessoa real. Tô do seu lado completamente. Eu também sou uma pessoa que quer ter filhos, eu quero ter 3 filhos, entendeu? Então assim, eu vou ver como é que vai ser falar com meu namorado. E aí, como é que é? Você quer ter essa quantidade? Porque assim, eu não sei se eu consigo abrir mão de um sonho que eu tenho. Eu não sei, sinceramente. Porém, a gente ainda vai conversar sobre isso. E eu sei que é uma coisa que a gente tem que conversar muito antes de entrar num relacionamento tão sério quanto o casamento, entendeu? Porque é aquela coisa, você não vai abrir mão de sonhos seus por uma pessoa. A não ser que, sei lá, a pessoa não possa ter filhos. Só que aí, muito provavelmente, você vai procurar uma pessoa que possa ter. Ou você vai querer fazer uma inseminação e vai querer ter filhos. E a pessoa vai ter que cuidar de qualquer forma. Então, tipo assim, quando é uma questão de responsabilidade mútua desse jeito, tipo casa, filho e tal, família, tem que ter uma conversa muito antes, entendeu? Então, assim, não querendo falar mal da Shiri, porém eu acho que ela deveria ter falado sobre isso antes. Não, tipo, no meio do casamento, sabe? Então, eu acho foda. E a Shiri, ela é uma terapeuta. Achei diva, diva, diva. E, tipo assim, a Avery era paciente dela, só que, né? Acabou que elas se apaixonaram e ficaram juntas. Beleza. Esse é o ponto. Aí, voltando à história, Avery disse que queria sim ter filhos pra Shiri. Aí a Shiri começou a se preparar, de tipo, parar de tomar café, comer umas coisas mais naturais, tomar vitaminas e tal, não sei o que. Ela tava começando a se preparar pra receber, tipo, receber o doador, né? Receber a inseminação. Tava se preparando pra dar tudo certo, entendeu? Enfim. E aí, chegou a Luke na casa da Avery. E aí, elas se falaram um pouco e tal, não sei o que. Depois, a Luke saiu de casa e foi pra uma festa. Aí, nisso que ela foi pra uma festa, ela ficou sabe lá quantos dias fora. Ela se envolveu com uma moça totalmente desequilibrada, que tinha interesse nela muito claramente, com toda a certeza do mundo. Porque a Luke, ela era bi, se eu não me engano, era pan, eu sei que ela pegava homem e mulher. Mas enfim, se envolveu com essa mulher aí, elas foram pra uma festa, encheram a cara, beberam muito, tipo, usaram muita droga pesada, tanto que teve um momento que ela tava só tendo flashes de consciência. Foi uma coisa que eu disse no vlog de leitura desse livro aqui, que descreveu de forma muito precisa, muito pesada,
porque eu fico pensando assim, nossa, eu não consigo me ver numa situação em que eu perca a consciência do que eu tô fazendo, entendeu? Isso claramente não é pra mim. Claramente não é pra mim. Tipo, eu nunca bebi pra chegar nesse ponto. Nunca usei nenhum tipo de droga assim. Nunca, porque eu não consigo me deixar fazer isso. Não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito pesada, porque você lembra, você meio que entra na história, como se você tivesse naquilo. Então, olha só que pesado você estar numa situação que você não se lembra exatamente de tudo, entendeu? E tipo assim, ela chegou em casa arrastada, entendeu? Arrastada mesmo. Tipo, ela tinha usado tanta droga, teve um momento que ela tava num lugar lá que ela não tava vendo mais ninguém, que ela já tava alucinando, entendeu? E depois ela foi pra casa arrastada, que ela tava perdendo a consciência, chegou em casa perdendo a consciência real. E tipo, o taxista teve que arrastar ela pra fora. E ela foi se arrastando mesmo até a porta da casa da irmã dela, que recebeu ela e tal, levou ela pra banheira. E, tipo assim, foi desesperador pra mim ver essa cena, porque, tipo, ela tava jogando água no rosto dela e dando tapa pra ver se ela recobrava a consciência, entendeu? Então, pra mim, foi muito pesada essa cena. Foi uma coisa muito pesada mesmo. E por isso que eu disse que eu acho que deveria ter uma lista de gatilhos no início, porque assim, mesmo não sendo uma coisa gatilhosa pra mim, foi uma cena muito pesada, tu é doido, enfim. Mas acabou que deu tudo certo, ela tava bem e tal, não sei o quê. E tipo assim, a Avery, ela já foi viciada tanto em droga quanto em álcool, só que ela já tava sóbria há muito tempo mesmo, porque ela teve só esse momento, tipo, de vício durante a juventude dela, depois ela mudou de vida, entendeu? Enfim. Aí ela foi pro Alcoólicos Anônimos e tal, não sei o que. E ela tava, tipo, há uns 10 anos sóbria. 10 anos mesmo. Tipo assim, claro que ela de vez em quando fumava. Claro que ela também tinha hábitos muito viciantes pra ela, que era, tipo, roubar coisas aleatórias. Ela tinha condição de comprar tudo que ela roubava, mas ela roubava. Porque, porque é aquela coisa, né? Você substitui um isso pelo outro, né? Enfim. Aí, depois desse acontecimento, quando a Luke ficou totalmente sóbria, ela teve uma briga com a Avery, porque a Avery tava falando assim, você tá jogando sua vida fora, e tal, e não sei o que, e ela, tipo, isso é besteira e tal, e a Shiri lá no meio tentando apaziguar todo mundo, porque ela é terapeuta, né? Enfim, não deu certo, elas brigaram feio, a Avery saiu de casa e deixou a Shiri e a Luke lá. Aí a Luke meio que entendeu que a Avery tava brigada com ela, tava de mal com ela e tal, não sei o que. E aí ela tava começando a se preparar pra sair da casa dela. Tava pensando onde que ela ia ficar. Aí eu não tenho certeza se ela vai. Ah, tá. Detalhe. A Bonnie, ela vai pra casa que elas moravam. Que elas moravam na casa em Nova York e tal, não sei o que. E ela sai de Los Angeles e vai para Nova York e vai para essa casa aí. Beleza. Aí no que elas ficam sabendo, a Luke decide ir para essa mesma casa ficar com a Bonnie, porque ela acha que a Bonnie vai ser mais gentil com ela, porque a Avery tá de mal com ela e tal, não sei o que. Enfim. Aí, no que a Avery sai, para onde que ela vai? Para a reunião do Alcoólicos Anônimos. Na reunião ela conhece um cara que se chama Charlie, muito fofo, muito divo, muito querido, enfim. E aí ela conversa com esse cara e tal, não sei o que, meio que começa a flertar com ele, eles trocam o número de telefone, começam a se ver mais frequentemente, e ela começa a trair a esposa dela com esse cara. Ai, mas ela não era lésbica? Sim, ela era lésbica. Por que ela tá traindo a mulher dela com o cara? As pessoas fazem coisas malucas às vezes. A gente nunca vai saber o porquê exatamente. Enfim. Acontece isso. Nossa, minha garganta tá doendo de tanto que eu tô falando. Já curte e se inscreve se você tá gostando. Enfim. A diva trai
a mulher dela, entendeu? Eu fiquei assim, não acredito que você tá fazendo isso com ela. Ela é tão querida, entendeu? Ela não merece isso. Ela sempre foi um amorzinho. E eu achei muito pai ela fazendo isso. Beleza. Aí, nisso, a Luke, ela vai arrumando as coisas dela pra ela ir pra casa da Bonnie. Pra casa da Bonnie, a casa da família, tá? Não é a casa da Bonnie. Enfim, ela arruma as coisas. E aí, no que ela trai a mulher dela, ela toma uma pílula do dia seguinte, porque ela não só traiu a mulher, como também não se cuidou, entendeu? Não usou preservativo. Beleza. Toma a pílula no dia seguinte. E a bonitona vai deixar onde a prova do crime? No lixo da irmã, entendeu? Que ela fala assim, e aqui a minha esposa não vai ver. Não vai, é? E quem é que tá cuidando da casa? Se não é ela? Porque ela sempre fica até tarde em casa, tá muito distante e tal, não sei o quê. Depois a gente descobre pela Shiri que elas estão há muito tempo assim, entendeu? Desde o funeral da irmã, é que ela tá muito distante, meio que ela se perdeu de si mesma, enfim. Mas voltando. A Luke, ela queria que a Avery levasse ela no aeroporto. Ela fala assim, tá, vou levar você e tal, não sei o que. Só que aí ela deu a desculpa que não ia dar pra ela sair do trabalho e não queria levar ela, entendeu? Então, meio que elas ficaram brigadas mesmo e não se resolveram. E aí ela arrumou as coisas dela e tal, chamou um Uber e aí a Shiri, ela arrumando as coisas do quarto de hóspedes, ela falou assim, olha, eu não sei o que você tá passando, mas você pode falar comigo se você precisar e tal. Porque a Shiri era muito querida. Tipo assim, ela sempre foi muito querida. É a personagem que eu vou defender com todas as forças aqui. Enfim. Você pode falar comigo, eu achei isso aqui no seu lixo e tal. E aí mostrou a cartela da pílula do dia seguinte. Ela falou assim, isso não é meu. E tipo assim, ela falou, tem certeza? Ela falou, não, isso não é meu. Ela falou que não tem relações com homens há muito tempo, sabe? Então, assim, se não é da Luke, não é da Shiri, quem é a outra mulher que tá morando na mesma casa? Muito triste chegar nessa conclusão. Porém, ela se despediu da Shiri e tal, não sei o que, disse assim, eu sinto muito, porque elas chegaram à conclusão juntas e tal. Enfim, depois ela foi pra Nova York, se eu não me engano. Foi morar com a Bonnie muito querida. É a mulher musculosa com coração de ouro. Eu amei isso, eu amei. Eu amo personagens assim. Um personagem grandão, assim, que pode te arrebentar com um estalar de dedos, só que ele tem um coração puro, tem um coração amoroso, entendeu? Acho fofo, acho fofo. Enfim. Aí a Bonnie, por que a Bonnie saiu do emprego? Porque ela saiu no soco com um cara que tava meio que destratando uma moça e tava querendo entrar, né, sem permissão, e ela era segurança, né, destratou uma moça que por acaso parecia muito com a irmã dela que morreu, e aí ela saiu no soco com esse cara, e tipo, quebrou o nariz dele e tal, não sei o que, bateu muito nele, só que aí afastaram ela e ela foi-se embora, sumiu, e ela morava num lugar, tipo, que nem parecia uma casa, pra falar a verdade. Era só um apartamento vazio, com uma cadeira e tal, não sei o que, enfim. E ela ficou isolada por um tempão. E aí depois o chefe dela, que também era amigo dela, chegou lá e falou assim, e aí, como é que você tá, mulher? E tal. Falou sobre a questão do cara, né? Falou que ele tava falando em processar, só que ele tava bem. Ela tava com tanto medo do que ela tinha feito, que ela tava com medo de ter matado ele no soco. Só que não aconteceu, entendeu? Enfim. Aí ele falou assim, eu acho que você deveria ficar um tempo afastado, só até ele baixar a bola e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, você não tem nenhum lugar pra ir, não? Ela falou assim, eu posso ir pra Nova York. Aí ela falou, então vai lá, aproveita e tal, não sei o quê, depois você volta. Enfim, o plano era esse. Ela voltou pra Nova York e ela, voltando pra Nova York, ela decidiu que ela queria ficar mais tempo em Nova York. Porque ela queria voltar a treinar, voltar a ser a lutadora profissional.
E aí ela meio que desistiu do emprego dela, né? Ela falou assim, não, eu não quero voltar a ser segurança. Segurança não é pra mim. O sonho da vida dela é voltar a lutar, entendeu? E ela foi voltar e meio que tava com um clima meio ruim entre ela e o treinador dela, Pavel. Eu não sei como falar o nome dele direito, mas é o Pavel. O Pavel era o treinador dela, ela adorava ele, era apaixonada por ele. Só que depois de ela ter sumido e não ter falado nada pra ele, eles ficaram num clima estranho. Ele tava treinando outra pessoa e aí ela acabou ficando com outro treinador. Enfim, tu é doida, não tenho garganta pra isso não. Já tô há 1h17 falando. Mas eu vou cortar bastante pra não ficar tão pesado pra vocês, tá bom? Enfim, continuando, a diva voltou. E aí começou a morar lá na casa e tal, não sei o que. Só que ela também não teve coragem de começar a mexer nas coisas da irmã. Ela só tava morando lá, entendeu? Enfim, aí ela ficou sabendo que a Luke tava indo pra lá, buscou ela no aeroporto, elas deram um abraço muito fofo, daquele de filme, sabe? Enfim. Aí elas foram, voltaram e tal, não sei o que. E aí, eu não lembro exatamente como que acontece. Eu acho que pois é. Antes da Luke ir pra Nova York, ela foi procurar um cara que ela tava tendo alucinação com esse cara. Ela viu um segurança e na cabeça dela o segurança tinha falado que conhecia a irmã dela, a Nick, se eu não me engano. Conhecia a Nick. E aí tava falando, você sempre vai ser o bebê da Nick. Porque a Nick era mais velha que a Luke. Então quando a Luke era bebê, ela pegava assim no colo, ai, minha irmãzinha, nenenzinha. Tipo, ela sempre quis ser mãe, a Nick, né? Enfim. Aí, ela teve alucinação com esse cara, depois ela foi atrás dele, depois de estar sóbria e tal, foi atrás dele pra meio que tentar esclarecer essa história e tal, não sei o que. Aí uma mulher foi lá e ajudou ela, chamou o cara. E aí era um cara gigantesco, com um coração gigante, eu amo esses personagens. E aí ele falou um bagulho que eu vou procurar aqui pra vocês, porque eu achei que foi sensacional. Olha só, eu abri uma página certinha. É o destino. Olha só. O divo falou pra ela bem assim: sabe por que eu acho que as pessoas usam drogas? Aí ela disse, porque é bacana? Aí ele falou assim, eu acho que elas estão tentando se apaixonar pela vida outra vez. É isso que eu vejo no clube toda noite. Todo sexo, a bebida, a cocaína, a merda toda, não se trata de nada disso. São pessoas que perderam o amor pela vida, tentando recuperar o jeito como elas se sentiam, sabe? Aí eu fiquei assim, caraca, é isso mesmo, cara, você falou tudo. E aí depois dele falar isso pra Luke, ela ficou muito reflexiva, e aí ela foi meter o pé e ficou pensando nisso na viagem inteira dela. E ela ficou assim, eu quero mudar de vida, eu não quero continuar dessa forma. E aí ela começou a parar de beber e de usar drogas. Tanto que teve um dia que a Bonnie chegou do treinamento dela e a Luke tava passando mal. E aí, no que ela viu a Luke passando mal, tipo, ela já tava treinando pra competir com um cara que tava sendo treinado pelo Pavel, né? Porque ela queria muito lutar contra esse cara, falar assim, quer provar que eu sou melhor do que ele e tal, não sei o que, você tem que voltar a me treinar e não sei o que. Tipo assim, ela tava, tipo, meio que querendo, tava sentindo ciúme do treinamento, tá? Enfim. Aí ela não ia lutar contra o cara, porque era um cara, né? Um cara contra uma mulher, isso não existe. Porém, aconteceu de dar errado. O lutador que ia lutar contra o cara, ele meio que não pôde. Aí ela pegou e ela tinha dito que queria. Aí o Pavel chegou nela e falou assim: olha, o outro lutador não vai poder, você quer? Aí ela fez que sim. E aí foi isso, decidido. Beleza. Aí ela tava começando a se preparar pra lutar contra o cara. Só que aí ela chegou em casa, encontrou a irmã passando muito mal. E aí ela falou assim, o que tá acontecendo aqui? Aí ela viu que ela tava passando mal, ela ligou 112 e falou assim, ela tá tentando se desintoxicar. E aí ela pediu ajuda da Bonnie, e a Bonnie começou a estudar muito, muito, muito.
sobre desintoxicação em casa, diz que é muito perigoso, que tem muita chance de dar errado e tal, e não sei o que. Porém, ela foi estudando, comprando alimentos saudáveis, comprando isotônicos, tipo, cuidando de verdade da irmã dela. Ela dedicou muito tempo, a gente não sabe o quanto que foi, mas a gente pode chutar que foi uns meses aí. Dedicou muito tempo à irmã dela pra cuidar dela, que ela falou assim, essa é minha chance de salvar uma irmã, sabe? E tipo assim, tanto a Avery quanto a Bonnie, elas sentem esse negócio de meio que proteger as irmãs, de impedir que elas percam mais uma irmã, entendeu? Tanto que quando a Avery tava estapeando a Luke, tentando fazer ela recobrar a consciência, ela falou, eu não posso perder você. E tipo, tava tentando recobrar a consciência dela e falando, eu não posso perder você também e tal, não sei o que, enfim. Aí a Bonnie queria ajudar e ela deixou tudo de lado pra ajudar a irmã dela. E ajudou e tal, não sei o que, elas faziam exercícios juntas, elas corriam e tal, não sei o que. Aí teve um momento que a Luke tava melhorando, tava conseguindo acompanhar mais. E aí, beleza, foi isso. Aí elas tiveram uma conversa entre elas que a Bonnie se abriu pra ela, falou que gostava do Pavel e tal, não sei o que, e elas começaram a se conectar melhor como irmãs, porque tinha esse negócio de as mais velhas ficarem juntas e as mais novas ficarem juntas. Aí quando não tem mais a mais nova fica sentindo falta, sabe? Enfim, e elas tiveram uma conversa muito profunda juntas, eu achei muito fofo. E aí depois disso, aconteceu que elas voltaram para casa e encontraram a Avery, que tinha chegado lá e ela tava ficando lá também. E aí ela estranhou que elas estavam super próximas e tal, não sei o quê. E aí foi isso. Aí elas começaram a morar juntas lá por um tempo, arrumar as coisas da Nick, separar as coisas e tal. Enfim. Beleza, viveram por um tempo juntas aí. E aí teve um momento em que elas tiveram uma briga, acho que foi até enquanto elas estavam. Foi enquanto elas estavam arrumando as coisas. A Avery ainda não tinha se resolvido com a Luke, então meio que tava um clima tenso entre elas. Porém, a Avery e a Bonnie, elas têm uma ligação maior por serem as mais velhas. Aí a gente vê que tem meio que uma rivalidade. Tipo assim, a Avery com ciúme da Bonnie porque ela tá mais próxima da Luke. A Luke com ciúme da Bonnie porque ela sempre foi próxima da Avery. E elas meio que brigando pela Bonnie, entendeu? E brigando uma com a outra, entendeu? Aí foi isso. Aí elas tiveram uma briga, que elas começaram a brigar feio, e a Avery fala uma coisa muito absurda, que eu vou até citar aqui pra vocês, tanto que é o motivo de eu ter odiado tanto ela, que foi. A Luke falou que a Avery não merecia a Shiri, porque ela sabia que a Avery tinha traído a Shiri. Beleza. Aí ela falou, você não a merece. E aí, a Avery falou assim, você é jovem e burra demais para saber a sorte que tem, que nem todas temos o que merecemos. E ela falou assim, o que isso quer dizer? E aí ela falou, porque se tivéssemos, teria sido você naquele caixão e não ela. Se referindo a Nick. Dá pra acreditar que ela falou isso? E detalhe, não satisfeita em brigar feíssimo com a irmã mais nova dela, fragilizada, com problema com drogas, ela também brigou com a Bonnie, entendeu? A Bonnie virou e falou assim, como você pôde dizer isso pra ela? Ela falou, não, Bonnie, por favor. Ela falou, você tem ideia de como ela tá fragilizada agora? E se ela beber? Aí ela falou, não consigo deixar ela bêbada e você não consegue manter ela sóbria. Quanto mais rápido você aceitar isso, vai ser melhor pra você. Aí ela falou, mas eu deixei ela sóbria. Eu dei tudo de mim pra ela passar essa semana. Ela ficou uma semana cuidando dela e tal. Ela falou, manteve, não deixou, Bonnie. Aí ela falou, então você vai desistir dela? Aí ela negou com a cabeça, que ela tava cansada demais. Aí ela falou, eu carrego essa família nas costas há muitíssimos anos. Eu queria fazer faculdade em Berkeley. E aí ela falou, você foi pra Columbia, que não era exatamente uma faculdade comunitária, então você foi embora, desapareceu,
na Califórnia durante 1 ano antes de se mudar para Los Angeles. Você sempre fez o que quis. Aí ela falou, você acha que eu quis pagar um apartamento por 1 ano? Eu não queria que vocês perdessem a casa, você e ela. Eu queria que você e a Luke tivessem um lugar para voltar quando precisassem. E foi muito útil. Tudo que eu faço é para proteger vocês. Eu ensinei todos vocês a nadar. E quem me ensinou? Ninguém. Eu tive que aprender sozinha ou me afogaria. Estou falando literal e metaforicamente agora. Aí ela falou, eu sei disso, Avery. Você não precisa falar assim comigo. Eu não sou uma das suas clientes. Aí ela falou assim, e quem você pensa que é pra me acusar de desistir? Você dedicou toda a sua vida ao boxe e desistiu depois de uma derrota. Uma. Exato, não foi exatamente por causa disso. Ela falou, você não sabe do que você está falando. Ela falou, eu sei que você está deixando seus sentimentos pelo Pavel atrapalharem uma carreira para a qual você nasceu. Então, você o ama, grande coisa, tenha culhões e fale para ele. Ela falou, eu tenho culhões. Ela falou, você tem 30 anos, o seu auge é agora. Aí ela falou assim, não me dê sermão, Avery. Ela falou assim, você quer jogar tudo fora para ajudar a Luke? Tudo bem, mas não se surpreenda se tudo que você conseguir for outro corpo nas suas mãos. Ela, pra quê, velho? Pra quê? Desnecessário. Ela conseguiu afastar todo mundo por causa dos problemas malucos da cabeça dela. Eu odiei isso com todas as forças, porém eu entendo por que foi colocado. Ela ficou muito mal com isso, tanto que o rosto dela se contorceu de dor. Depois ela falou bem assim, às vezes eu acho que você se esquece de que fui eu que encontrou a Nick aqui, e apontou para o lugar onde ela encontrou. Você está certa quando me diz que a morte da Nick não aconteceu só para Luke, mas também ela não aconteceu só para você. Papo reto. Essa parte eu fiquei assim, com muita raiva da Avery, porque apesar de ela ter falado algumas coisas que são verdade, que é tipo, você não pode salvar ninguém, você pode fazer de tudo por alguém, mas você não pode salvar. Tudo bem, mas ela falou umas coisas assim desnecessárias, que também não é real, que é tipo, você merecer ter morrido. Essa é a coisa mais pesada do mundo pra você falar pra alguém. Enfim, sei que também teve a briga da Shiri, que eu não falei pra vocês. Eu sei que a Avery chegou em casa um dia e a Shiri confrontou ela e tal, não sei o que, falou assim, você tá me traindo, né, não sei o que, é aquele tal de Charlie e tal, tiveram uma briga muito feia, tipo assim, eu fiquei do lado da Shiri o tempo inteiro, sabe, tipo, foi uma briga muito pesada e muito real, eu senti um clima tenso, eu lendo o livro, entendeu, fiquei assim, meu Deus, eu não queria estar aqui presenciando esse clima tenso, porém, acontece. Depois dessa briga toda, a Luke tem uma recaída, só que ela também não se droga, ela só fica bêbada. E ela encontra um dos amigos modelo dela e descobre que ele é apaixonado por ela e que queria ter alguma coisa com ela. A gente não sabe se eles ficam juntos, porém, encontra ele e tal, não sei o que, só que ela vacila muito com ele. E aí ele cuida dela, leva ela pra dormir na casa dele, porque senão ela ia dormir na rua, enfim. Cuida dela, só que eles não tiveram nada. Só que ele falou assim, eu sei que você tá passando por problemas, porém, eu entendo. Eu acho que você deveria se cuidar. Deu um abraço nela e tal, e depois ela foi embora. E aí ela foi numa reunião do Alcoólicos Anônimos, ou foi Narcóticos Anônimos, eu não sei. Eu sei que ela foi numa reunião e ela gostou. E aí, depois disso, ela voltou pra casa. E ela voltou pra casa e tal, tava a Bonnie, e elas já estavam de bem, porque elas nem sequer brigaram, né? Elas se falaram lá e tal. E aí, a Avery, eu acho que ela sai. Não sei, ela sai da casa e, tipo, antes de elas voltarem a se falar, né? Delas se encontrarem, na verdade, sai de casa e ela vai encontrar a mãe. Aí vai conversar com a mãe e tal, não sei o que. E aí descobre por que a mãe tá querendo vender a casa, porque ela tá querendo pagar as contas do médico do pai, porque ele tá passando por problemas, porque ele também era alcoólico e ele tá tendo problemas de saúde muito sérios. A mãe não tá conseguindo pagar as contas. E aí quer vender a casa. Entendeu? Enfim. E aí ela tá vivendo no meio do mato, tá tendo um jardinzinho, eu achei muito fofo, tá tendo um jardinzinho, tá criando galinhas e tal, não sei o que, tá muito feliz. E tá na casa sozinha, porque o pai tá sob observação no hospital.
Enfim, beleza. E aí ela tem uma conversa muito pesada com a mãe dela, que a mãe dela revela que ela queria sim ter terminado, ter se divorciado do pai, só que por algum motivo não se divorciou, a gente não sabe exatamente porquê. Ela diz que ela também nunca sonhou em ser mãe, mas ela foi por conveniência, tipo, é isso que fazem num casamento e tal, não sei o que, enfim. E aí tem revelações muito profundas, muito intensas, e aí a gente vê que o relacionamento era sim complicado e que, enfim, tem toda uma discussão que eu também não vou entrar em detalhe porque esse vídeo tá ficando gigantesco. E no final a Avery volta, se resolve com as irmãs e, enfim, vão ter que vender sim o apartamento, não tem jeito, elas vão ter que dar um jeito de pegar o que elas quiserem da Nick e doar o resto e deixar tudo pronto lá para a próxima pessoa. E assim, teve um momento em que elas estavam de bem já. Eu acho que. Não cumpri esse momento. Eu não sei se foi antes ou depois da briga delas. Acho que foi antes. Que elas acharam uma geladeira rosa, brilhante, linda, maravilhosa, na rua. Que alguém não queria mais. E aí elas pegaram e levaram pra casa. Entendeu? Enfim, elas ficaram super felizes com isso. Falaram assim: Meu Deus, isso aqui é um sinal da Luke e tal, não sei o quê. Enfim, falou que tinham que ficar com a geladeira. E aí elas ficaram, né? Enfim. Aí, depois de tudo isso, acontece que elas se resolvem. Aí elas já arrumaram tudo. E aí a Bonnie, ela se declara pro Pavel. E ele se declara de volta. Eles começam a ficar juntos e ele volta a treinar ela. Beleza. O chefe da Bonnie volta, vai para Nova York no caso, né? Vai pro endereço que a Bonnie deu. E aí ele visitou a Bonnie e tal, não sei o que, eles saíram juntos e eles foram pra uma festa dos boxeadores. Enfim. Aí é isso, basicamente. Eles foram juntos nessa festa. Essa festa ela se declara pro Pavel. E aí foi isso. E aí eles começaram a ficar juntos desde então. Beleza. A Luke, ela tá no processo de sobriedade dela. Ela largou de vez o emprego de modelo, né? Não quer voltar para isso de jeito nenhum. Porém, a gente também não sabe o que ela vai trabalhar até então, entendeu? A gente sabe que ela só tá focando na sobriedade dela. Beleza. A Avery, ela volta para casa dela e se resolve com a Shiri e fala assim, olha, eu não devia ter feito isso com você, você não merecia isso. Ela fala, eu concordo e tal, não sei o que. E ela falou assim, mas eu não quero ter filhos. Eu acho que se não fosse por isso, a Shiri teria perdoado ela e elas teriam seguido em frente e tido uma família, porque elas terminaram muito de boa, elas continuaram amigas então, até então, sabe? Enfim, continuaram amigas, terminaram tranquilas e tipo assim, foi um término triste, mas aconteceu, entendeu? E assim, antes de cada uma seguir seu rumo, a Avery, ó, elas se juntaram, comeram um negócio e tal, não sei o que, acho que era vamos supor que seja um croissant, era algum pãozinho que elas estavam comendo. Enfim, comeram sentadas num banco na praça. Foi isso. Aí elas estavam conversando sobre coisas que elas sabiam da Nick, que elas nunca tinham falado. Inclusive, a Nick, ela morreu de overdose, porque ela tomou uns comprimidos que ela comprou, que eram, tipo, drogas pesadíssimas, e ela tomou esses comprimidos, tipo, aparentemente ela tomava já há muito tempo, só que eu acho que dessa vez ela tomou um comprimido que ela nunca tinha tomado, e ela tomou muitos, sabe? Porque eu não sei nem descrever o que seria uma dor de endometriose, porque graças a tudo que é mais sagrado eu não tenho. Porém, se você tem, comenta aqui embaixo se é realmente muito ruim. E tipo assim, ela tinha uma última opção, que era fazer histerectomia, se eu não me engano, que é tirar o útero. Ela podia tirar o útero, mas ela não queria, porque o sonho de vida dela era ser mãe biológica, e ela não queria abrir mão desse sonho por nada no mundo. E dá pra entender, né? Enfim. Conferindo aqui. Aí,
ela tinha essa opção, mas ela não queria fazer isso. Beleza. Aí ela teve uma overdose de comprimidos. E aí acabou que aconteceu o que aconteceu. Aí elas fizeram revelações. Que cada uma delas meio que sabia que ela estava abusando de comprimidos, porque cada um observou uma coisa. A Bonnie teve o pedido direto da Luke de comprimidos, e ela não quis dar, porque ela não queria mexer com isso, estava focada em outra coisa. Isso foi a Bonnie, né? A Luke, ela tinha ido na escola, né, e feito um projeto lá, né, que era fazer uma árvore, escrever desejos e colocar como se fossem as folhas da árvore. E aí ela abriu um dos desejos que estava escrito assim, me livrar dos comprimidos. E ela falou assim, eu acho que isso aqui é da Nikki. E ela questionou ela sobre isso, ela falou assim, não sei do que você está falando e tal, desconversou, e ela também não quis se aprofundar nisso. E a Avery também tinha percebido, porque a Avery, ela teve uma experiência com drogas e álcool e tal, não sei o que, então ela sabe como é que fica as pupilas de alguém quando a pessoa tá sob o uso de drogas, que é tipo, a pupila dela tá tipo uma agulha e do nada ela incha muito, sabe? Quando a pessoa tá usando comprimidos pesados. Enfim, elas confessaram isso uma pra outra e tal, e aí a Avery falou, eu quero que vocês duas me ouçam. Eu sei que nós queremos entender o que ela fez e nos sentimos culpadas por não termos feito mais. É um jeito de fazer isso. Mas nenhuma de nós poderia ter mudado o que aconteceu com ela. Nenhuma de nós é tão importante assim. Aí a Luke perguntou, mas como vamos viver com isso? E aí a Avery falou, eu acho que o que nosso pai nos disse, que foi vá com leveza. E aí elas falaram que elas estão indo com leveza da forma delas, né? A Bonnie, eu acho que ela voltou. Eu não sei exatamente dizer aqui pra vocês, eu já fechei também, né? Tô tentando terminar, porque senão vai dar 2 horas aqui. Enfim, falou, vá com leveza. E aí elas estão indo com leveza, tentando se reconhecer de novo e se reconstruir a partir desse trauma, entendeu? Também tem aquele negócio de transformar o trauma em luz. Livros vivos. É por isso que eu acho que vocês deveriam ler os livros da Cocomelons. E o final é a Bonnie tendo um neném. E que neném fofo, bonitinho, que eu imaginei na minha cabeça. E adivinha qual foi o nome que deram pro neném? Nicole. Exatamente o mesmo nome da irmã delas. E foi isso. Nicole. Muito fofo. E aí elas adoraram o nome. E o final é a descrição da neném, como se ela tivesse consciência, sabe? Ai, que coisa mais fofa. Enfim, foi um final clichê? Foi um final clichê, mas eu achei fofo. E no final, nos agradecimentos, você vê que o final foi mudado pela Cocomelons, porque ela estava grávida. Ela se descobriu grávida enquanto estava escrevendo o final do livro. Então, ela falou assim, eu vou mudar, porque eu tenho que mudar, entendeu? Enfim. E aí, a Bonnie, ela teve parto normal, sem remédio nem nada. E aí, eu fiquei assim, nossa, que incrível. Por quê? Porque quando for ter filhos e tal, eu quero ter um parto normal, de preferência sem medicamento nenhum. É o que eu quero, entendeu? Jogar pra Deus, jogar pro universo, que seja assim. Por quê? Primeiro porque não tem que ficar cuidando de uma cicatriz que demora muito para cicatrizar. Segundo que é mais prático. Terceiro que é mais barato. A gente tem que pensar na questão financeira também. Enfim. E quarto que as mulheres que têm um parto normal, sem medicamento nem nada e tal, não sei o que, dizem que é uma experiência transformadora. Porque é uma coisa que você se sente de uma forma totalmente diferente, sabe? Enfim, você se sente... Eu não sei explicar exatamente, eu não sei o que eu tô querendo dizer com isso, mas eu sei que é uma experiência que descrevem que é uma experiência transformadora. E tipo assim, eu confio no meu potencial, entendeu? Eu vou fazer de tudo
para ter parto normal, porém, também vou jogar na mão de Deus, porque depende da posição da criança. Se ela tiver com a cabeça para baixo, dá para ter parto normal. Se tiver com a cabeça para cima, tem que ser cesárea. Não tem jeito, entendeu? Porém, jogar na mão de Deus, que vai dar tudo certo. Eu falando assim, nem sei quando que isso vai acontecer, mas eu penso muito no meu futuro, por isso que eu falo muito sobre o meu futuro, sabe? Enfim, jogar na mão de Deus que vai dar tudo certo, que vai escorregar igual um quiabo, que não vai me rasgar, que eu não vou ter lacerações, que vai dar tudo certo. E tipo assim, a Bonnie teve parto normal, não sei se a Coco Melrose também teve parto normal, porém, entendeu? Porém, eu acho que ela colocou um pouco da experiência dela no livro, porque no livro falou que era uma gravidez de risco, porque a Bonnie já tinha 40 anos, eu acho que a Coco Melrose tem mais ou menos essa idade também, e que foi parto normal, e que deu tudo certo e tal, não sei o que, enfim. Eu acho que ela colocou um pouco da experiência dela nesse final. Mas é isso. É por isso que eu acho que vocês deveriam ler os livros da Coco Melrose. Todos muito perfeitos, todos muito incríveis. E eu acho de verdade que vocês deveriam ler, porque são livros que me marcaram profundamente. Ai, mas você não fez tatuagem pra eles, então não é verdade. Não necessariamente. Tem muitos livros dos meus favoritos ali que eu não fiz tatuagem. Eu fiz tatuagem inspirado em Ed La Rue, porque eu tenho umas pintinhas que faz um raio saindo do meu coração, isso é muito fofo. Eu fiz a tatuagem, foi a primeira que eu fiz e eu que desenhei, entendeu? O decalque. Enfim, eu também fiz uma tatuagem pra nós dois sozinhos no éter, porque me marcou muito profundamente. E muito provavelmente eu vou falar muito mais sobre ele ao depender do que vai acontecendo na minha vida, porque eu tenho toda uma história pra falar sobre ele. Enfim, é isso. Um beijo. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei muito para fazer esse vídeo. Eu espero que ele engaje, porque eu amei demais ler esses livros. Eu queria muito trazer muito contexto aqui para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Ai, tá tão longo que parece um podcast, mas espero que tenha sido divertido para vocês, porque para mim foi sensacional falar desses livros. Minha garganta tá até doendo, mas eu nem me importo, porque eu fiz o que eu queria fazer. Eu conversei com vocês sobre esses livros incríveis que eu amo tanto. Então é isso. Um beijo. Beijocas, meus amores. Daqui a pouco a gente começa o vlog Everyday April e eu tô muito ansiosa pra começar. Beijo.